Súmula 190. Na execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais. Os juros moratórios na repetição do indébito tributário são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. É deserto o recurso interposto para o STJ quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos. Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos somente são devidos por aquele que praticou o crime. Nos depósitos judiciais não incide o imposto sobre operações financeiras. A microempresa de representação comercial é isenta do imposto de renda. É inviável o agravo do artigo 545 do CPC antigo, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. É admissível a ação declaratória visando a obter certeza quanto à exata interpretação de cláusula contratual. Na lide trabalhista, compete ao TRT dirimir conflito de competência verificado na respectiva região entre juiz estadual e junta de conciliação e julgamento. O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro em depósito judicial responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos. O INSS não goza de isenção de pagamento de custas e emolumentos nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual. O STJ é incompetente para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de Estado. É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela Andib-Cetip. Descabe o depósito prévio nas ações rescisórias propostas pelo INSS. Compete à Justiça Federal processar e julgar o pedido de reintegração em cargo público federal, ainda que o servidor tenha sido dispensado antes da instituição do regime jurídico único. Compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Cominadas cumulativamente em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa. Compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente no juízo próprio. São inadmissíveis embargos infringentes no processo de mandado de segurança. Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. O fornecimento de concreto por empreitada para construção civil preparado no trajeto até a obra em betoneira acoplada a caminhões é prestação de serviço sujeitando-se apenas à incidência do ISS. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para o outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no processo trabalhista. O prefeito municipal, após a extinção do mandato, continua sujeito a processos por crime previsto no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67.
O fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido. É da competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao PIS, PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta. É defeso ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. O benefício acidentário, no caso de contribuinte que perceba remuneração variável, deve ser calculado com base na média aritmética dos últimos 12 meses de contribuição. Não se presta a justificar embargos de divergência ou dissídio com acórdão de turma ou sessão que não mais tenha competência para a matéria neles versada. A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita apenas ao ISS. O ICMS incide na importação de aeronave por pessoa física para uso próprio. Os optantes pelo FGTS, nos termos da Lei 5958, têm direito à taxa progressiva dos juros na forma do artigo 4º da Lei 5.107. A desistência da execução fiscal após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência. A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas. A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Os débitos relativos a benefício previdenciário vencidos e cobrados em juízo após a vigência da Lei 6899 devem ser corrigidos monetariamente na forma prevista nesse diploma legal. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quanto relacionados com o exercício da função. O segurado vítima de novo infortúnio faz jus a um único benefício somado ao salário de contribuição vigente no dia do acidente. No transporte desinteressado de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. Os créditos de natureza alimentícia gozam de preferência, desvinculados os precatórios da ordem cronológica dos créditos de natureza diversa. Prescreve em 5 anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial. Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional propor execução fiscal para cobrança de crédito relativo ao ITR. O ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a ação de servidor público municipal pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário. O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda.
135. O ICMS não incide na gravação e distribuição de filmes e videotapes.